Meus queridos irmãos, prezados telespectadores, hoje Jesus manifesta, através deste diálogo e desta explicação, a profunda união que existe entre Ele e o Pai. Uma unidade que leva o Pai com o Filho a agir única e exclusivamente para o bem das pessoas. Uma linguagem nova para tantas pessoas naquela época que deixavam a sua casa de manhã para ouvir a doutrina de Jesus. Nunca tinham ouvido falar do mistério da Santíssima Trindade. E aos poucos Jesus manifesta sua verdadeira identidade, colocando-se sempre em perfeita sintonia com o Pai. Interessante a expressão tipicamente humana que Jesus usa no Evangelho de hoje. Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. E o trabalho de Jesus como pessoa divina é infinito. Ele só quer a nossa santificação, mas ele também, na sua natureza humana, não poupou o trabalho. Trabalhava mesmo. Conhecemos Jesus na carpintaria, conhecemos Jesus ao serviço, na obediência a Maria e a José. E quando Jesus iniciou o seu ministério, indo para cá e para lá, na Galileia, na Samaria e na Judeia, mais de uma vez ele soltou uma frase. Olha, quando chegava o entardecer do dia, dizia para as pessoas: olha, os passarinhos voltam para suas casas, para os seus ninhos, e eu, que sou filho de Deus, não tenho nem um travesseiro para reclinar a minha cabeça. Quando Jesus se preparava para uma iniciativa extraordinária na sua vida pastoral, tudo era precedido pela oração. Noites inteiras de oração, quando se tratava de tomar uma decisão extraordinária. Por exemplo, está registrado nos Evangelhos que Jesus, após ter passado uma noite inteira no morro, sozinho e na adoração com Deus, começou o dia seguinte escolhendo os 12, que ele mesmo chamou de apóstolos, e que deixaram tudo e seguiram Jesus, e na hora que Jesus um dia subiu para o céu, foram eles que continuaram a missão de Jesus, indo para cá e para lá, realizando e anunciando na íntegra a doutrina aprendida e ensinada por Jesus. Prezados amigos, não podemos nunca agir na nossa vida distantes de Deus. Aqui Jesus hoje dá uma aula para nós, para dizer que devemos sempre, e repito esta palavra, sempre estar em sintonia com a graça de Deus. Por que digo isso? É somente dar uma olhada ao que está ao nosso redor, em tantos bairros, em tantas cidades, onde nós notamos que esta sintonia não existe. Não se pode interpretar uma palavra de vida transmitida por Jesus numa dimensão tipicamente humana. Aliás, São Paulo, até nas suas cartas, foi muito rigoroso a respeito disso, quando ele chegou a afirmar que nenhuma profecia deve ser interpretada pela vontade ou pela inteligência humana, mas somente de acordo com o magistério da Igreja. Jesus hoje anuncia, nesta página do Evangelho, o que vai acontecer para nós. Não somente a morte natural, mas também a nossa ressurreição final. Será Ele que vai anunciar, já com estas palavras, o maior mistério da nossa fé. A vitória sobre o mal e sobre a mesma morte. Será São Paulo, inclusive, que numa das suas cartas, ele escreveu esta frase tão bonita: a nossa fé
não teria valor se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, estamos diante de um grande mestre que anuncia verdades da vida eterna. E nós queremos obedecer, escutar e tornar nossa esta palavra. Interessante também quando Jesus acena no Evangelho desta jornada até o julgamento final, quando ele diz: aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Prezados amigos telespectadores, Deus respeita sempre a nossa vontade, a nossa liberdade, mas saibamos dar uma bela resposta diante destes dons gratuitos que Deus nos concedeu e que nos concede constantemente. Procuremos assim entender a linguagem de Deus que nos orienta para a nossa santificação. Procuremos fazer esta vontade. Aliás, quando Jesus fez questão de ensinar a oração do Pai Nosso, fez questão de dizer também, né, seja feita a vossa vontade. São Paulo explica que a vontade de Deus se identifica com a nossa santificação. Temos tudo. Temos a sequência dos sacramentos, sobretudo nesta época do ano que nos aproxima da Semana Santa, o sacramento da Santa Confissão. Quem ainda não teve a oportunidade, não deixe pela última hora. Durante a Semana Santa, os padres também, com aquela riqueza de ritos belíssimos da Semana Santa, talvez não tenham muito tempo disponível. Procuremos nesses dias, não custa nada, né, prepararmos-nos e fazer uma bela e santa confissão, inclusive até o preceito da Igreja, para nos preparar a viver a Semana Santa, sobretudo o grande mistério da paixão, da morte e da gloriosa ressurreição de Jesus. E será exatamente naquele momento que sentiremos o gosto da palavra que Jesus hoje anuncia, quando anuncia exatamente a ressurreição para a vida eterna, para todas aquelas pessoas que fizeram o bem. Um bem para social, para o nosso próximo, um bem também espiritual, pessoal, com a renúncia de tantas coisas para agradar a Deus, no esforço constante de afastarmos-nos das ocasiões que nos podem levar ao pecado e ao mal. Portanto, agradeçamos a Jesus, Mestre, que hoje dá esta profunda lição de catequese e digamos também com Ele que estamos ao seu lado para fazer junto com Ele a mesma vontade do Pai, que é a nossa santificação. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.